Vamos chamar outra pessoa para a conversa, Débora? Você tem as honras agora? Claro, ela vem traduzir tudo para a gente do todo o significado desse encontro. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, uma boa tarde para você. Venha, nos traduza, Fernanda Manhota, o que significa não só o presente, não só o passeio de Rolls Royce, mas, claro, essa visita mais que rara, né? É verdade, Débora. Boa tarde a você, boa tarde ao Yuri. Um prazer estar aqui mais uma vez. E olha, esse foi um encontro importante, né? Um encontro que não surpreende exatamente, porque já é de se esperar uma aliança entre esses dois líderes. E se a gente olhar historicamente, Débora, essa aliança, ela já existe desde a própria criação da Coreia do Norte como um Estado. É claro que naquele momento a gente ainda está falando da União Soviética e não da Rússia, né? Mas a União Soviética, precedendo o Império precedendo a Federação Russa, foi uma das entusiastas da criação da Coreia do Norte, uma das apoiadoras lá atrás da Coreia do Norte, foi uma grande aliada no contexto da guerra entre as duas Coreias, e isso durou durante quase todo o período de União Soviética. Esse momento de aproximação teve talvez um período de menos efervescência logo depois do fim da União Soviética, quando os problemas domésticos, né, dos soviéticos vieram à tona e eles, portanto, tiveram que olhar mais para dentro, focar efetivamente nas suas próprias questões, mas logo depois essa retomada foi progressiva, já nos anos 2000, como vocês citaram aí na primeira década, sobretudo dos anos 2000. A Rússia sempre olhou para a Coreia do Norte como uma aliada na busca, né, de um contrabalanço de poder regional, inclusive triangulando com a China, como um país aí que precisava ser administrada pelos soviéticos primeiro e depois pelos russos, e claro, como um contraponto em relação ao Ocidente. Então, o que a gente extrai desse encontro que aconteceu agora são duas mensagens principais. Primeiro, o acordo militar, prático, objetivo que está sendo estabelecido, não só de defesa e apoio mútuo, mas também de intercâmbio de tecnologia e de equipamento, o que, sobretudo, na guerra da Ucrânia é muito importante, porque dá aos russos também uma sobrevida e relativiza a dependência exclusiva da China, que é o que acabou acontecendo desde as sanções e tudo isso. E do outro lado, do ponto de vista simbólico, né, tem também um gesto que essa reunião promove em relação ao Ocidente, tanto para dizer que o Putin não continua totalmente isolado, ele ainda tem líderes que o apoiam, ainda que sejam líderes controversos, como Xi Jinping, como Kim Jong-un, enfim. E segundo, são alianças que têm na sua principal vocação a crítica direta aos Estados Unidos e eventuais ameaças que se faz aos Estados Unidos. Então, quando a gente fala em fornecimento de armas e na busca, né, por uma aliança que pode gerar cooperação técnica, o Ocidente se preocupa porque isso pode representar em alguma medida o avanço em rápida, né, velocidade de de acesso a certos equipamentos que a Coreia do Norte até o momento não possui. Então, para a Coreia do Norte, em contrapartida, isso também conta, né, não só porque isso dá segurança à Coreia do Norte, como também dá estabilidade ao regime e atenua um pouco as críticas que o próprio regime do Kim Jong-un vem sofrendo, lembrando que a Coreia do Norte é um país absolutamente pobre, também muito sancionado e que tem enfrentado crises muito delicadas, como é o caso da fome. A gente estava brincando aí com a história do Rolls Royce, mas é bom lembrar que na Coreia do Norte, uma das regras do regime, que é bastante estrito, é que não se pode haver manifestação pública ou uso público de marcas de luxo, muito menos marcas ocidentais. Uhum. Inclusive, no passado já teve aí vários escândalos quando figuras próximas à família da dinastia da família Kim apareceram usando, né, bolsas de luxo e tal. Então, Rolls Royce, apesar de tudo, tá fugindo a regra, viu, Yuri? Pois é, não. E você falando isso, Fernanda Manhota, eu lembrei. Aí, eu só estou na dúvida se é o atual líder da Coreia do Norte, que era amigo ou que apareceu em algumas ocasiões com o Dennis Rodman, ex-jogador da NBA, enfim, e era fã do basquete americano, e isso era uma contradição justamente nesse ponto, né? Se é tão hostil e avesso às questões ocidentais,
como é que poderia ser fã da NBA, mas tinha esta relação ali, virou, enfim, daquelas temáticas de meme na internet e por aí vai. Eu te confesso, Fernanda, enquanto você estava falando, só para a gente arrematar aqui bem rapidinho, até o que me estranhou foi esse período tão longo de 100 visitas presenciais de Putin à Coreia do Norte, mas que há esta aliança toda. E lembrando que, tecnicamente, Coreia do Sul e Coreia do Norte continuam em guerra, né? Exatamente. Então, só rapidamente completando, Yuri, a gente não pode esquecer que durante muito tempo a Rússia pleiteou um lugar de mediadora nesse conflito, né, entre as duas Coreias. Então, isso explica também um certo distanciamento, né, direto da Coreia do Norte na tentativa de ganhar legitimidade nessa mediação e também porque a China entrou nessa seara geopolítica com muita força. A China que nos últimos anos se aproximou muito da Rússia também. Muita gente nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, especularam, né, sobre se a China teria sido consultada antes dessa visita, porque isso poderia criar algum tipo de animosidade ou de elevação de tensões na região. E até o que tudo indica é que sim, que a China estava sabendo, isso foi um movimento, de certa maneira, combinado, de modo que não pegou os chineses de surpresa. Você comentou sobre essa história, né, de a proximidade com o Ocidente, o uso de símbolos ocidentais a partir do que eu falei. É bom lembrar que o Kim Jong-un, que agora está no poder, não era, em princípio, o líder preparado para exercer esse cargo, né? O irmão dele era o destinado para a função pelo pai e uma das razões pelas quais ele foi destituído, inclusive acabou morto, foi justamente porque se envolveu num escândalo em uma viagem internacional com a família para a Disney, nos Estados Unidos, entre outras coisas. Então, essa relação é bem sensível, Yuri. É isso. Obrigado, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional aqui da CNN.